Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vim aqui te falar como viver de contabilidade 2019, como tu pode começar o teu negócio, se tu já tem alguns clientes de contabilidade, quais são os itens de conversa que tu tem que ter com ele, quais são as coisas que tu tem que tu não pode esquecer para viver de contabilidade. Então, o vídeo de hoje é para responder essa pergunta que me fazem várias palestras que eu vou pelo Brasil afora. Como viver de contabilidade, Khaled? E a primeira coisa que eu quero te lembrar, e eu já criei esse quadro aqui, é que para viver de contabilidade, tu não pode morrer de contabilidade, né? O que isso significa? Toda vez que tu assume, que tu tenta, que tu propõe, né, que tu entrega uma proposta comercial para que um cliente confie a ti a responsabilidade técnica da empresa dele, tu está assumindo a contabilidade dele, né, fazer as coisas, e tu estás assumindo também um risco fiscal, né? Todo contador que é ético, toda contadora que é séria, que é ética, sabe que quando não cumprir algumas das suas obrigações, a relação de negócio com o teu cliente vai ficar prejudicada pelo fato dele ficar chateado que tu não cumpriu alguma coisa, da qual ele vai dizer que te paga para isso, e vai interferir no teu bolso. Então, primeira coisa para viver de contabilidade é não morrer dela. E o que pode te matar, o que pode acabar com a tua vida, contabilmente falando, pensando em grana, é risco fiscal de cada empresa. Toda vez que tu assume a empresa, e aqui eu listei umas coisas, tá? Mas assim, toda vez que tu assume isso, o risco fiscal é teu. Tu é que tem que trabalhar, entregar principalmente as declarações acessórias em tempo para que esse risco fiscal seja eliminado, tá? Depois eu vou falar de como tu usa isso para vender mais, mas vamos lá. Aproximadamente, gente, um risco fiscal de uma empresa do Simples Nacional, se tu for somar as obrigações acessórias que ele tem mensalmente e anualmente, isso eu estou pensando numa empresa até sem movimento, tá? Uma empresa aberta. Desde que tu consulte o cartão CNPJ dele lá e dê ativo lá na Receita Federal, o teu risco fiscal municipal é de aproximadamente R$230 por mês. O teu risco estadual é de R$900 por mês. Claro que no Brasil tem estados que tem multas um pouco mais leves, multas por atraso. Aqui eu estou falando de atraso de declaração, gente. Atraso de declaração acessória mensal e anual. Sim? E o teu risco federal, uma empresa sem movimento do Simples Nacional, de aproximadamente R$550 mês. Então isso aqui, 1.450, 1.650, aproximadamente, então mais ou menos, 1.680 reais de risco fiscal por mês. O que isso significa? Que se tu assumir a contabilidade de uma empresa e não tiver como bancar eu não estou falando de grana, tá? Porque a ideia é que tu nunca pague R$1 disso aqui. Mas entenda que esse é o principal risco do teu negócio, tá? Se tu esquecer de um CNPJ, vamos lá, tu tem 3 clientes, está começando no empreendedorismo contábil, tu tem 3 clientes, tu esqueceu de um deles, Khaled, mas só tenho 3, esqueci, não sei como é que tu lida, não sei se isso é uma segunda renda, são várias opções de começar a empreender, né, na contabilidade. Eu tô aqui para te ajudar com isso, mas enfim. Se tu esquecer, pode ser, dependendo do mês, que tu esteja correndo um risco, ou tu sabe que o teu risco fiscal é de aproximadamente R$1.680 por não entregar declarações. Tá? É claro que é raro que tu esqueça isso e que isso não aconteça nunca, mas se a gente for pensar em valor de honorário que tu vai cobrar para ser responsável por uma empresa do Simples Nacional sem movimento, sim? E o risco fiscal que ela te traz, nós temos que ter muito cuidado e tu tem que ter procedimentos para que tu nunca esqueça e para que mesmo se tu esqueça, exista tempo de corrigir, ok? Então, municipal 230, estadual R$900 e federal 550. Empreender em contabilidade é muito bom, tu vai ajudar muita gente,
Mas tu tem que saber que para como viver de contabilidade, o primeiro passo é não morrer. Agora vamos começar a viver de contabilidade? Tá sabendo disso, tu tem que pesquisar então principalmente, né? Provavelmente a tua atuação comece com clientes próximos a ti geograficamente, e aí conforme tu tem estratégia de marketing, ou tu não tem, ou né? Tu tem uma indicação orgânica, tu tenta alguma coisa assim, tu vai crescendo. Mas, pelo menos do teu estado, do teu município e do país, tu tem que saber, obrigatoriamente, tu tem que saber e tem que ter condições de enviar essas declarações de uma forma ágil, tá? Agora eu vou essa mesma tela, né, essa mesma aula aqui, e esses mesmos motivos são o teu primeiro argumento de venda. Sim? Muito provavelmente, o contador ou a contadora que hoje é responsável por essa empresa que tu está tentando que venha para ti, ou empresas em geral, vamos pensar assim, bom, eu preciso de 10 clientes, eu tenho como meta 10 clientes no próximo trimestre, no próximo semestre, no próximo ano, enfim, tá? Mas provavelmente os contadores e as contadoras que estão atendendo ele hoje nunca mostraram um quadro assim, tá? E tu tem a chance de mostrar, mesmo que seja um valor menor, eu te garanto, se tu pegar um mês que não tenha declaração anual, um mês que não, enfim, com certeza, o risco fiscal da empresa é no mínimo 3 vezes o valor de honorário que tu pensa em comprar. E que o mercado pratica e é assim mesmo, tá? Mas como ninguém nunca mostrou isso para o empresário, ou pouquíssimas pessoas mostram isso para o empresário, isto aqui é o teu primeiro argumento de venda. Porque para viver em contabilidade tem que ter cliente. E como é que tu conquista cliente? Primeiro, tu mostra, tem que ter cuidado, mas quando tu for conversar, pergunta para ele se ele tem ideia do quanto não ter um contador pode trazer de problema para ele. Do quanto em dinheiro, né? É muito comum empresários me perguntarem: pô, Calete, mas a minha empresa agora, enfim, o cara abriu a empresa, ou a empresa, a crise bateu, o cara está sem movimento, né? Foi atrás de um emprego, conseguiu um emprego, então deixou o CNPJ lá em stand-by. Ah, Calete, mas tu me cobra todo mês. Eu cobro todo mês. E eles me perguntam: não, mas o que tu faz se a empresa está parada? A empresa está parada, mas ela está viva. E se ela está viva, ela corre risco fiscal, e sem um contador, esse risco fiscal vai totalmente para o CNPJ do cliente. Para o CNPJ da empresa, se ele é cliente ou não, né? Muitos empresários erram ao simplesmente fechar a porta do estabelecimento, né? Encerrar a atividade e não encerrar formalmente a empresa. Ah, porque é caro? Porque, claro, provavelmente se ele encerrou a atividade, se ele parou de trabalhar, foi porque as coisas não deram certo. Se não deram certo a ponto dele desistir, ele estava sem dinheiro. E, com certeza, o que deveria ser prioridade para ele seria encerrar a empresa, porque encerrar a empresa é estancar uma torneira de multas e de risco que acaba acontecendo. O que os caras fazem muitas vezes? Vão no contador atual, na hora que eles param de trabalhar, não é a hora que eles fecham a empresa, eles param de trabalhar, eles encerram a atividade e não a empresa. Dizem que vão atrás de um contador mais barato e tal, acertam os honorários, pega a documentação debaixo do braço e joga numa estante em casa. Mais de 10 vezes já chegaram empresários aqui no meu escritório perguntando por que eles receberam a notificação da Receita Federal, sendo que quando ele parou com a empresa, na cabeça dele, quando eu fechei a empresa, eu não tinha imposto devendo. Pois é, tu não tinha imposto devendo, mas justamente naquele momento que tu tirou a documentação do contador, a bola de neve começou, a torneira abriu e não fechou mais. Talvez, hoje a Receita Federal torna inapta algumas empresas, dependendo da quantidade de anos que ele ficou sem declaração nenhuma. As receitas estaduais, às vezes, baixam de ofício as inscrições estaduais, se não tem declaração. Enfim, existem mecanismos, mas algumas coisas são correntes e fica o tempo todo lá. Então, pensando no cara que fechou, mas pensando no cara que está aberto, também, porque hoje em dia os empresários olham para o contador como um mal necessário, somente sobre o mal necessário. Tá, tem uma empresa, sou obrigado a ter um contador.
Quando eles analisarem, quando eles souberem, porque nem analisarem, isso aqui é matemática pura, tá? O que é melhor? Vamos lá imaginar. Uma empresa de sistema nacional com 3 pessoas na folha de pagamento. Basicão. Sim? Se tu cobrar meio salário mínimo de honorário, provavelmente tu vai estar dentro do mercado com um preço razoável para bom até. Sim? Vai ter gente cobrando menos, mas é da vida. Tá? R$500 seria hoje, um pouquinho menos que R$500 meio salário mínimo. R$500 é menos que 1/3 do risco que ele corre por mês. Ele pode achar caro R$500 quando ele pensa, eu sou obrigado a ter um contador e ele me leva R$500 por mês. Sim, mas ele me traz 1.680. Então, tu apresentar o risco fiscal da empresa e melhor, quanto mais específico tu for, mais interessado tu vai se mostrar, porque as pessoas gostam de pessoas interessadas e não interessantes. Não adianta, eu sou super culto, eu estudei, eu tenho 5 pós-graduações, eu estou me matriculando no mestrado e se tu quiser, tu vai ter a honra de que eu faça a contabilidade. Não é assim que funciona. Na vida comercial, tu tem que se mostrar interessado. Se tu for interessado o suficiente em uma pesquisa de 30 minutos, já que tu é contador, ou futuro contador, estudante, tu vai pesquisar as multas por atraso nas declarações municipais, nas declarações estaduais, nas declarações federais que aquela empresa está precisando, ou vai precisar, né? E aí tu vai mostrar para ele, olha, o teu risco fiscal é R$1.000, os meus honorários são X, com certeza vai ser menor, pode ter certeza disso, sim? Então, pensa nisso, para viver de contabilidade, tu tem que entender que isso aqui pode te matar, então pensa aqui, e é um time mensal, menos que mensal, né? Tem declaração do mês passado, tem que entregar dia 7 desse mês. Tem declaração do mês passado, tem que entregar dia 10, 12, 15, 20. Então, cuidem isso, tá? Então, cuidem isso. Mas, para viver de contabilidade, primeiro não morra, não deixe o risco fiscal te engolir, porque tu assume a contabilidade do cara, cobra um valor bem menor que o risco fiscal e começa a esquecer, começa a não fazer. Infelizmente, a gente descobre que algumas empresas, alguns contadores, algumas contadoras esqueceram, não sabiam que tal declaração está em vigência ainda, ou na hora que abraçaram o cliente não pesquisaram se ele tinha inscrição municipal e estadual. Gente, assim, acontece, tá? Acontece, o cara tem uma prestação de serviço, mas quando ele abriu a empresa, ele botou uma atividade de comércio, e o contador que abriu, a pessoa que abriu, foi lá e inscreveu ele tem inscrição estadual. E aí tu recebe o movimento dele, só vê nota fiscal de serviço, pensa, bom, ele tem inscrição municipal e federal. Nem pesquisa. Quando tu descobre que tem 6 meses de declaração estadual em atraso. Tem 1 ano, enfim. Ou pior, ele recebe uma carta dizendo que as declarações estão em atraso. Ou já com valor, né, para pagar. E aí tu que tem que abraçar. Então, pensem nisso. Agora, depois disso, e aí já lembrando do risco fiscal, eu quero que tu pense, deixa eu puxar uma página aqui, eu quero que tu lembre, tá, que isto aqui que a gente está falando, esse risco fiscal, tu elimina e a gente chama conformidade legal. Sim? Nós chamamos a entrega das declarações acessórias, do cálculo de tributos, da folha de pagamento em dia de conformidade legal. São itens básicos que toda e qualquer empresa precisa. Sim, toda e qualquer entidade precisa. Então, como a conformidade legal é o que pode acabar com o teu negócio que talvez nem começou ainda. Como a conformidade legal é o que o empresário pensa que é um mal necessário, eu sou obrigado a ter um desgraçado calculando imposto para mim. Sim? Como ele pensa isso, ele não quer te pagar bem. Ele não gosta de te pagar R$1. Como isso acaba com a tua vida, tu tem que cuidar muito bem disso. Sim? Calete, mas então não é legal empreender em contabilidade? Calma. Como esta parte é a parte mais arriscada do teu negócio, tu tem que eliminar ela o quanto antes. Pensa,
as entregas nas declarações acessórias e o cálculo de tributos de folha de pagamento acontece mensalmente. Sim, o mês tem 30 dias. Se tu levar 30 dias para fazer isso, tu vai entrar num looping desgraçado de um trabalho que é muito mais tributário e auxiliar do governo, estagiário do governo, do que propriamente não, do que contador de verdade. Contador completo. Então, tu tem que fazer com que a conformidade legal seja muito rápida. Ah, Calete, mas é aí que está o problema. Eu tenho que pensar muito, as coisas são difíceis. Sim, tem que pensar muito, as coisas são difíceis. Mas como é que tu faz com que coisas que são rotineiras e acontecem todos os meses sejam mais rápidas? Tecnologia. Sim? A segunda pergunta, aliás, a primeira pergunta que eu mais respondo nas palestras é: Calete, o contador vai acabar? E a segunda é: como viver de contabilidade? Esse vídeo vai estar respondendo a segunda, mas eu vou citar a primeira aqui, tá? A contabilidade vai acabar? Não, não vai acabar. Quem vai acabar, quem vai perder espaço no mercado de trabalho, e já perdeu, né? Cada dia mais pessoas vão ficar desempregadas nesse ramo, porque a tecnologia faz coisas de contadores que deixaram de ser contadores. Se o teu emprego, se o teu trabalho atual é simplesmente fazer força e não pensar, a força será substituída por um robô, por um computador, enfim, por qualquer coisa. E não pensem, gente, que vai ter um robô sentado na tua cadeira. Não. Se tu lança nota, hoje tem importação de nota automática diária, a cada minuto, se tu quiser. Se tu classifica a nota, se tu digita a notinha, se tu só lê extrato e digita débito e crédito sem nem ter ideia do que está acontecendo, além de ser redigitação, é retrabalho, esse cara vai morrer. Agora, contadores de verdade que querem viver do empreendedorismo contábil sabem que tem que ter conformidade legal e vão fazer isso muito rápido, usando muita tecnologia. O que isso significa? Pensa assim, basicamente, tá? Quando tu assume a escrita contábil, né, a contabilidade de uma empresa, tu é o cara, tu é a menina, tu é a guria, tu é a contadora, tu é a pessoa que recebe dados, muitos dados. Todas as nossas casas de compra dele, todas as nossas casas de saída, todas as despesas, os extratos bancários, tudo que acontece na empresa, tu recebe dados e transforma em informações. Sim. Por quê? Um dado, 8 mil reais. Bom, um dado, 8 mil reais. Informação é: eu ganhei 8 mil reais hoje. Eu perdi 8 mil reais hoje. Isso é uma informação. Isso tu consegue ter opinião, consegue decidir com base nas informações. Sim? Só que a contabilidade tradicional esperava virar o mês totalmente passivo ao cliente para receber esse mundaréu de coisas e talvez quando desse tempo, já que estava perdendo muito tempo com conformidade legal, e não é culpa desses caras, tá, gente? Não existia tecnologia o suficiente para isso, sim, e nem legislação suficiente para isso, tá? Quando desse tempo, transformar isso em dar informações e fazer as coisas andarem. Só que isso não pode mais existir. O jeito de pensar da gente que tem que mudar. Nós somos os responsáveis. Se nós ajudarmos, a economia do Brasil melhora e o Brasil cresce muito mais rápido. Por quê? Primeiro, se tu não for passivo para receber dados, tu vai coletar diariamente, semanalmente, as notas fiscais desses caras. Se tu não for passivo, tu vai ter o extrato bancário a cada 2 dias, a cada dia, a cada 10 dias, a cada 15 dias, não a cada 35 dias. Porque 35 dias ainda seria legal, vamos pensar. Há anos atrás, um cliente super organizado estava com toda a documentação pronta dia 5 do mês seguinte. Sim? Eu já acho isso tarde, mas né, um cliente assim ainda bom. A maioria, quando fica tudo pronto, manda dia 20 e provavelmente quando tu for analisar essa papelada toda, que é muito mais demorado, muito mais trabalho, tá analisando papel, sim, e tá lidando com dados incompletos,
Porque se tu olhar uma Danf e tu perceber o que tem no XML, é mais da metade das coisas do XML não aparece na Danf, gente. E tu tá baseando a tua profissão, baseando as informações que tu manda pro teu cliente numa Danf, sendo que o teu XML é mais fácil até e muito mais rápido o teu XML. Então, para que mantenha a conformidade legal de forma muito rápida, não seja passivo. Vai e busca as informações. Converse com o teu cliente ou com o teu possível cliente. Olha, eu gostaria de trabalhar assim. Para empreender em contabilidade, mas para empreender em qualquer lugar, pense na tua empresa ideal. Olha, eu queria que a minha empresa ideal, se eu tivesse todos os recursos possíveis e quisesse empreender em contabilidade, eu queria que a minha empresa funcionasse assim. E busca isso desde o primeiro cliente. E por isso que se ele for pequeno, melhor. Porque tu vai conseguir adequar ele mais às tuas coisas e te adequar. Chega nele e conversa. Eu preciso de uma liberação de acesso aos teus extratos bancários. Ah, mas como assim? Não. Eu só quero que eu tenha possibilidade de captar o teu FX sem tu saber, sem eu te envolver. Ah, mas como assim? Cara, todo final de mês tu me manda o teu extrato bancário. Hoje tu me manda ou impresso ou em PDF. Ou seja, quando tu pode fazer uma coisa que tu não gosta e que tu não precisa. Se tu me liberar um acesso de consulta ao teu banco, eu vou lá e vou consultar. Primeiro, se tu precisar de um balancete, uma contabilidade atualizada, eu vou ter muito antes. Segundo, a contabilidade vai ser verdadeira. Vai ser muito mais perto de verdadeira. Terceiro, eu posso te auxiliar na gestão financeira. E aí esse é um outro time. Tá? E sobre notas fiscais, gente, tá caindo de maduro. Tem muita ferramenta barata, muita ferramenta que não vai sugar e que tu pode cobrar dele também, tu pode fazer essa ferramenta se rentabilizar, sim? Bom, tu analisa a tua capacidade ou a tua necessidade de captura de XML automático e busca uma empresa que faça isso para ti. A empresa vai te cobrar, lá sei eu, X reais para buscar todas as notas fiscais de todos os clientes que tu tem. Sim? Se tu vender por 30 reais para cada um por mês, provavelmente vai os 30 reais vezes 10 clientes, ou vezes 15, ou vezes 20, ou vezes 30, lá sei eu, vai te trazer mais valor do que o que tu gasta com essa empresa, com esse robozinho, com esse novo aplicativo dentro da tua empresa. Então, para o evento de contabilidade hoje, não gasta dinheiro com risco fiscal, saiba disso. Utilize isso na hora das vendas e faça com que a conformidade legal seja muito rápida, tu entregue de forma ágil e certa. Sim? Então pensa, tu precisa de tecnologia e tu precisa de procedimentos. Ah, Galete, mas eu sou sozinho. Gente, eu também comecei sozinho. Eu abri meu escritório em abril e eu fui ter a primeira pessoa trabalhando no escritório, porque quando eu abri o escritório, eu era o contador, eu era contábil, fiscal, social, eu lavava, fazia cafezinho, eu era tudo. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a pessoa para limpar. E a primeira pessoa que eu gastei dinheiro foi uma funcionária de contabilidade. Gastar com limpeza foi um passo muito adiante. Sim? Mas eu sempre tive procedimentos. Porque tu tem que aproveitar, porque tu deve estar pensando assim, pá, mas se eu começar com 3 clientes, não paga nem as minhas contas. Tu vai precisar de um planejamento financeiro para começar o teu negócio. Para qualquer negócio precisa de um planejamento financeiro. Sim, calcular capital de giro, pelo menos. Mas por mais que economicamente falando, financeiramente falando, isso não vai te pagar tudo que tu precisa agora, e é por isso que tem que pensar nessa construção de uma empresa que pague o estilo de vida que tu quer. Quando tu tem poucos clientes, é que tu tem que criar os teus procedimentos. Sim? Eu abri o escritório em abril de um ano, de 2014, e eu contratei a primeira funcionária, começou a trabalhar dia 9 de janeiro de 2015. Só na virada do ano que eu consegui um cliente maior e o honorário desse cliente era inteiro para pagar o salário dessa pessoa. Sim? Mas nesse time de meses que eu trabalhei sozinho, que eu tinha poucos clientes, que eu conseguia fazer conformidade legal
sozinho e rápido dentro do mês, foi que eu criei minhas primeiras propostas, foi onde eu criei a minha fanpage, foi onde eu criei lista de admissão, lista de demissão, documentação para sócio, como é a alteração, como é que eu vou lidar, quando isso acontecer, o que eu faço, situações que o dia a dia foi me trazendo e tudo que acontecia. Precisei fazer alvará numa cidade tal, que eu nunca tinha feito. Bom, como é que é o alvará nessa cidade? Nessa cidade é assim, tu tem que pegar a documentação impressa, ainda algumas cidades são assim, impressa, levar lá com a procuração, fazer tudo. Então eu preciso de procuração. Então a primeira coisa que eu pedi pro cara, procuração. Eu criei procedimento nessa época que eu uso até hoje. Claro que outros já foram melhorados, a gente cria procedimentos mensalmente aqui na empresa, mas esta é a hora de tu te mostrar que tu está super organizado, gente. Porque o tempo vai dizer o quanto tu vai crescer e se tu vai crescer ou não. Agora, só o que tu controla, tu tem que fazer muito bem feito para que as coisas aconteçam. Sim? Além de conformidade legal, tem uma coisa, então, que lembra disso, dinheiro que não sai e faz dinheiro que entrar. Tem uma outra coisa que todo cliente precisa. Parece básico e sim, já está cada vez mais básico, mas é atendimento. O que acontece? Como tu está pequeno, e pode ser que tu escolha ser pequeno com valor agregado, enfim, escolhe. Atendimento ágil, além de ganhar o cliente, fideliza os teus clientes. Nunca, jamais reclame de um e-mail recebido, de um telefonema recebido de cliente. Se ele está te ligando, se ele está te pedindo coisas, a probabilidade dele largar a tua empresa é cada vez menor. Porque ele está sentindo que tu resolve coisas que ele precisa. Vai por mim. Eu fico preocupado quando passa 1, 2 meses e a gente não tem contato com aquele cliente. Aquele cara não precisa. Porque ele começa a pensar que ele não precisa de nós. Ele começa a pensar que, mas eu nem falo com eles. Não, então vamos fazer uma visita. Eu tento fazer uma visita mensal a cada um, né? Todos os meses, desde que o mundo é mundo. Mas, quando ele não te procurar, a probabilidade dele começar a pensar que tu é caro, a probabilidade dele começar a pensar que tu não faz nada, porque daí assim, aqui no escritório já aconteceu. A gente agilizou toda a conformidade legal, a gente trabalha com muita tecnologia que depende cada vez menos dos clientes e acabou que alguns sumiu o contato. Uns adoram, uns dizem, eu não quero nem ver tua cara, que eu acho ruim, porque eu não consigo vender outros produtos para ele, eu vou falar disso. Mas eu acho bom, esse cara tá tranquilo, ele sabe que eu estou fazendo tudo que ele precisa sem tomar tempo dele, porque ele quer ganhar dinheiro com o negócio dele. Mas outros têm essa carência de encostar no cara, de tentar resolver, tu tá precisando de alguma coisa. Daqui a pouco só escutar uma ideia mirabolante dele, que às vezes é idiota, não tem nada a ver, mas, né? Cara, fiquei sabendo que se eu tiver 2 máquinas de cartão, uma eu não preciso declarar. Lá sei eu, gente. Todo empresário conversa de negócio. E se ele não tem o próprio contador para balizar algumas coisas, para dar uma informação, pode ficar complicado, tá? Então pensa nisso. Atendimento ágil, atendimento organizado e que responda rápido. Gente, tu deve estar pensando assim, Calete, mas os órgãos públicos são lentos. São lentos. Vários têm melhorado, mas a maioria ainda é muito lento. Sim? Mas pelo menos responda assim, Oi, Alberto! Recebemos teu e-mail, já encaminhamos, já fizemos os processos necessários com a prefeitura. O prazo segundo a prefeitura é de 30 dias, mas tentaremos agilizar isso, qual é a tua urgência? Responde o e-mail, pelo menos. Porque a gente é tão operacional, a gente gosta tão pouco de oxigênio, nós enquanto cultura contadora, né, que é capaz, e é bem comum, os contadores recebem e-mail, recebem solicitação de serviço, encaminha, faz, já agiliza, abre processo na junta comercial, não sei o que, atualiza o imposto e não se comunica com o cara. Aí o cara pensa assim, mas eu mandei e-mail faz 1 semana. Pode ser que faz 1 semana que o processo está andando lá na prefeitura, conforme ele pediu. Mas ele não tem nem ideia
Então lembre-se de conversar com o cliente. Eu vou fazer um vídeo só sobre atendimento. Só sobre atendimento, porque isso é básico. Muita gente já atende muito bem, mas muita gente ainda atende muito mal. E são nuances que o cliente sente, sem saber que está sentindo, e que acaba afastando ele da tua empresa de serviço contábil. Então cuida disso, tá? Agora sim, vamos falar de produtos. Vou tomar uma aguinha aqui porque a voz está indo. Produtos. Quando tu conseguir agilizar a conformidade legal da tua empresa de serviço contábil, o teu mês de 30 dias vai te obrigar a ser muito focado em não perder dinheiro, entregar tudo que o cliente precisa, que é rotina até tal dia do mês. Então, melhor que quanto menos tu usar. Se tu puder eliminar a conformidade legal da tua empresa de serviço contábil dia 5, elimina dia 5. Se só conseguir dia 10, dia 10. Se conseguir dia 12, dia 12, dia 15, dia 15. Quanto antes, melhor. Para que tu tenha tempo de pensar nas coisas que teu cliente precisa e vender produtos para ele. Sim. Porque olha só, se tu tá na loucura de conformidade legal, tu vai estar ocupado, e quem se ocupa vende pouco. Quem vende pouco ganha pouco. Quem ganha pouco vira escravo do próprio emprego ou da própria empresa, e não é o que tu quer, e é o que acontece com a maioria. Então, se tu resolve conformidade legal rápida, tu pensa nos caras, aí tu começa a perceber. Sim? Nós já vivemos com clientes que tinha... nós olhávamos a folha de pagamento, dava 97 funcionários por mês. Nós olhávamos quantos terminavam o mês e quantos começavam, 81. Tinha aproximadamente 15 rescisões por mês. Isso dá um custo de FGTS absurdo. Primeira vez que eu calculei isso para ele e mostrei como que talvez ele poderia reduzir esse turnover. Treinamento para a área de pessoal, fichas completas para o funcionário entender onde é que ele está entrando, quais são as obrigações dele, de que dia eles terão, coisas básicas, gente, às vezes umas coisas básicas, que é um serviço extra que tu faz por uma vez, o cara se apaixona por ti e tu ganhou mais naquele mês, aumentou o teu faturamento. Se eu for pensar, o serviço que lá sei eu, que eu consiga vender uma vez por ano daqui a pouco, para atualizar isso pro cara, tá? Porque daqui a pouco ele troca de negócio, troca de clientes, trocou a equipe do departamento pessoal dele, do RH dele, ele quer atualizar isso, enfim. Se tu cobrar R$500, R$400 daquilo ali, é pouco, mas eu comecei a escritório contábil faturando 700. Se eu tivesse uma receita de 400 naquele mês, bom, meu faturamento passava de 1.000, era mais da metade, eu tinha um incremento de mais de 50% do meu faturamento. Eu estou falando de um cliente. Se tu tem 3, consegue vender para um. Se a cada 3 consegue vender para um, pensa nisso. Então, tu tem que agilizar isso aqui para que tu venda produtos. Sim? Às vezes, o endereço da empresa, o cara se mudou, às vezes o endereço é para casa, né? Essas empresas que usam alvará de ponto de referência, o cara morava no endereço X, estava tudo certo lá, ele se mudou e não quer gastar com alteração e tal. Vai lá e mostra os riscos fiscais para ele. Mostra de novo aquela tabela. Sim? Gente, quem é que toma vitamina? Quantas pessoas tu conhece que por si só vou lá na farmácia hoje comprar vitamina? Quase ninguém. Toma vitamina quem ficou muito doente, que o médico constatou que está com a vitamina lá embaixo, e o médico disse assim, nem se tu pegar 12 horas de sol por dia, vai subir a tua vitamina do sol lá. Então tu tem que tomar remédio. Então tu tem que comer tal coisa. Poucas pessoas vão agir simplesmente, quase ninguém vai agir por precaução. Vão agir por medo. E Calete, mas então tu está ensinando a botar medo nos caras? Não, eu estou ensinando que quanto mais tu evitar problemas deles, mais tu ganha dinheiro e mais tu ganha fidelidade.
ganhar dinheiro, ganhar fidelidade e não perder dinheiro, bom, tá a chave de sucesso de qualquer negócio, tá a chave de sucesso principalmente nos negócios contábeis, porque nós lidamos com coisas que ninguém sabe. Por mais que nós somos milhares de contadores no Brasil, tá? Milhões talvez, se tu sair na rua e perguntar como emite uma nota fiscal, por que é obrigado a emitir, qual é o risco de não emitir, cuida isso, gente. Cuida isso. Produtos rápidos, legislação básica, que todo mundo deveria saber e que todos os contadores, ou a grande maioria, sabem e não usam isso como produto de venda recorrente para os seus clientes. Para viver de contabilidade hoje, tu tem que ter uma conformidade legal muito rápida, porque o cara não vai querer te pagar muito nisso. Então, ok, tu vai ter que esmagar nesse preço, traz ele para tua carteira e aí começa a pescar no teu aquário. Começa a oferecer coisas que ele precisa e nem sabe. É muito comum tu entrar numa loja nova, entra numa magazine gigantesca, e aí tu começa, eu adoro ferramenta, aí tu vai pro lado das ferramentas. Ah, mas eu não sabia que existia parafusadeira desse jeito. Eu não sabia que existia nível desse jeito. Ah, mas isso aqui, se eu tivesse isso aqui, eu conseguia fazer aquilo que eu estava pensando. É a mesma coisa, só que nós não oferecemos. Por que nós não oferecemos? Porque a gente perde muito tempo com conformidade legal. Tem que esquecer a conformidade legal? Não, não tem que esquecer. Mas para viver de contabilidade, viver, não é ser escravo de contabilidade, tu tem que agilizar a conformidade legal tudo que tu pode. E aí sim começar a vender novos produtos. Sim, cara, já não tem ideia de novos produtos. Então tu faz uma pergunta para o teu cliente, que é o próximo, colando aqui, né? Quais são as necessidades dele? Qual é o problema dele? Primeiro vou te dizer, princípio de identidade. Eu não tenho essa estatística, mas 95% eu acredito, e eu sou capaz de apostar uma Coca-Cola contigo, que 95% dos pequenos e médios empresários desrespeitam diariamente o princípio de identidade. Ou seja, misturam as contas a Bangu, tem os dois cartão de débito e de crédito de pessoa física, cartão de débito e de crédito de pessoa jurídica, todos na carteira e aquele tendel. Mistura tudo, conta d'água no PJ, escola do filho no PJ, daí compra cartucho para impressora no cartão de crédito de pessoa física, é uma loucura. Ah, mas vai convencer ele, tu deve estar pensando nisso, né? Ah, mas como é que eu vou convencer ele? Mostra. Quantas vezes tu já entrou num restaurante, numa padaria, e tinha um pratinho lá, degustação. Panetone de Nutella com leitinho. Degustação. Cara, tu vai comer um pedacinho daquilo ali. Panetone sem aquelas frutinhas desgraçadas. Leitinho e Nutella, não tem como não gostar. O que tu vai acontecer? Tu vai querer o todo. Então faça isso. Pense nas necessidades dos seus clientes. A primeira, com certeza, é gestão financeira. A segunda, gestão de compras de nota fiscal, dependendo do volume que ele tem e de quantas pessoas, ou da capacidade das pessoas que auxiliam ele no administrativo, ele tem que gerenciar nota fiscal. Tipo, ele paga todos os boletos, ele tenta pagar todos os boletos que aparecem para ele. E todos os boletos que aparecem para ele são dele? Ok, são dele, porque tem o CNPJ ali, né? Sim. E ele comprou todas essas mercadorias? Realmente, a negociação que ele fez por telefone com o representante é a mesma que está vindo na nota? Quem é que controla isso? Ele tem tempo de controlar? Ele tem ideia de prazo médio? Coisas assim. Aí o que tu faz? Porque, gente, o nosso conhecimento de gestão de negócio é infinitamente maior do que o conhecimento de gestão da maioria dos empresários. Sim? Como tu conhece isso e tu começa a lidar com a contabilidade dele mensalmente e tal, tu vai buscar as coisas rápido, as coisas vão gritar pra ti. As coisas vão perceber. Entendeu? Quem joga pôquer há muito tempo, que é muito bom em pôquer, logo vê quando um cara que recém começou, ele vai errar desse jeito aqui, ó. Pelo que ele está fazendo, na próxima mão ele vai errar assim.
E com tudo é isso. Como a gente tem bastante conhecimento de contabilidade, e tu tem que ter bastante conhecimento de contabilidade, né? Enfim, mas como tu tá nesse dia a dia há mais tempo, tu fala disso há mais tempo, tu passou no mínimo 4 anos numa graduação de contabilidade, ou tá passando por isso, e já pode atender empresas, não precisa ser o responsável técnico, tu pode oferecer outras coisas, exceto conformidade legal,